E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, mais uma história aí daquelas que a gente tem que parar mesmo para observar o quanto a vida tem trazido para nós através de experiências vividas por passageiros que trazem aquilo que de mais interior tocam a vida deles e acabam transferindo para nós uma energia positiva e fazendo com que a gente também acabe sentindo que a gente precisa mudar, a gente precisa cada vez mais fazer aí uma reflexão de vida e trazer para nós um conceito de uma vida que possa trazer valor, trazer significativo para viver cada dia mais. E uma das palavras que hoje mais me tocou através de uma passageira, a qual ela começou a iniciar a conversa e eu perguntando para ela onde ela trabalhava e ela falando que ocupava 2 trabalhos, estava saindo de um e eu estava levando para o outro. E eu falei para ela, né, que a gente não vai ter 2 vidas para viver. A gente tem que viver em uma única vida. A gente tem que procurar trabalhar, a gente tem que procurar ser feliz, a gente tem que procurar conquistar e ao mesmo tempo a gente tem que procurar a nossa missão e a realização pessoal. Muitas vezes a gente tem visto pessoas buscando a sua realização pessoal, buscando se doar para o seu filho, se doar para o seu marido, se doar para sua esposa e se esquecendo de si mesmo. A gente precisa entender que nessa vida a gente precisa valorizar o bem maior que nós temos, que é a nossa vida. Ou seja, a gente precisa se amar para amar outras pessoas. E o que eu tenho visto no dia a dia são pessoas sacrificando a sua vida por outras, nas quais futuramente, quando ela tiver uma certa idade, ela vai acabar colhendo solidão, vai acabar colhendo desprezo, vai acabar colhendo uma frustração por ter investido a sua vida em pessoas que num determinado momento não vão enxergar ela mais como um potencial de servir, né, de entregar resultado. E isso é característico nosso como ser humano. Hoje a gente está novo, está podendo correr atrás, tem saúde, graças a Deus, mas chega um determinado momento da nossa vida que a gente não vai ter mais a mesma aptidão física, não vai ter a mesma força, não vai ter mais aquele mesmo potencial e energia que vai nos mover numa direção da busca por um crescimento, às vezes profissional, às vezes financeiro, porque a gente tem um período na nossa vida onde a gente tem essas oportunidades para consolidar o nosso futuro. Ou seja, a gente tem a nossa juventude toda para trabalhar, conquistar uma oportunidade de ter uma casa própria, de ter uma renda, de ter muitas vezes uma condição de guardar um dinheiro para nós podermos viver a nossa velhice, né, digamos assim, a nossa melhor idade, como muita gente diz. O que eu queria dizer com isso é que às vezes a gente está deixando de viver o presente, de tal maneira que a gente não vive nem o futuro nem o presente. A gente está numa corrida tão rápida, numa busca tão incessante, dentro de um looping da vida. Quando eu falo looping, é dentro, por exemplo, de uma corrida parece uma corrida de rato. Tá todo mundo aí correndo atrás do emprego. Às vezes eu vejo as pessoas saem de manhã para ir trabalhar, muitas vezes 5, 6 horas da manhã, vão chegar em casa tarde da noite, e aí fica esperando pela sexta-feira. Quando chega sexta-feira, entra o final de semana, às vezes até acaba tendo alguma atividade em casa para fazer, alguma demanda, né? E aí passa o final de semana, espera chegar uma segunda-feira, e quando a pessoa se dá conta, ela já está vivendo quase 20, 30 anos nessa mesma condição. Ou seja, ela não conseguiu acompanhar o bem que lhe foi presenteado por Deus, que muitas vezes é um filho, não conseguiu acompanhar a vida do filho na escola, não conseguiu acompanhar a vida do filho pessoal, no crescimento, no seu relacionamento, não conseguiu moldar uma família para que ele pudesse ter o acolhimento ao fim da sua idade, essa família pudesse abraçar ele quando ele mais vai precisar, né? Quando a gente mais precisar de amor, de carinho, de atenção, a gente vai olhar para trás e vai falar assim: eu não dei isso para os meus filhos, eu não dei isso para minha família, porque agora eu estou querendo que as pessoas parem a sua vida para dar atenção para mim, parem a sua vida para olhar para a minha vida. Eu tenho visto muitos relatos de técnicos de enfermagem, pessoal da área da saúde, de pessoas que estão sendo abandonadas no hospital.
Senhores de idade, senhoras de idade, idosos estão sendo abandonados no hospital. Os familiares vêm, internam esse idoso, vão embora, não deixam nenhum tipo de contato. O pessoal tenta achar um parente, mas eles conseguem aí de uma forma blindar para que nem o departamento de saúde ou de assistência social consiga encontrar os parentes. E esse idoso ele fica no hospital por meses, até anos, até ser acolhido por uma casa de apoio. Cuidado para amanhã esse não ser o teu futuro, porque quanto mais você investe no ser humano, mais distante você fica de você mesmo. Se você tem que investir, invista em Deus, invista no teu coração, invista em você como ser humano. Primeiro, coloque Deus em primeiro lugar, depois você, terceiro você, quarto, quinto, sexto. Se priorize como pessoa, como ser humano. Porque se você não se priorizar, se você não cuidar de você, ninguém vai parar a vida para cuidar de você. O que eu estou passando aqui é uma maneira de alertar a todos que estão aí nesse dia de hoje. Talvez esse seja o seu caso, você tem 2 trabalhos e está aí buscando uma melhoria de qualidade de vida para a tua família, para os teus filhos. Às vezes você quer compensar com um presente, quer compensar com um carro bom, quer compensar com uma viagem no final do ano, e você está deixando muitas vezes a melhor parte da vida, que é o amor, o afeto, o carinho, a atenção, a ternura, o companheirismo, a presença de um pai, a presença de um marido, a presença muitas vezes dentro da família, como aquela pessoa que pode não só ser presente financeiramente, mas ser presente com amor, ser presente com sentimentos puros e verdadeiros. Que muitas vezes, pessoal, a gente não precisa de um dinheiro, muitas vezes a gente não precisa de um carro bom, muitas vezes a gente só precisa de um abraço, muitas vezes a gente só precisa de um olhar. Quando a gente vê ali na Bíblia, Pedro, ele estava entrando no templo ali, ele viu um cego ali sentado, no coxo, né, doente, sentado ali na porta. Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Aí ele responde: porque nem dinheiro nem prata eu tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E às vezes a gente está buscando por bens financeiros, uma conquista financeira, e está se esquecendo de levantar e caminhar, porque espiritualmente muita gente está sentado, muita gente está deixando de cumprir a sua missão aqui na Terra. E que missão que é essa, gente? É uma missão de passar por um processo de redenção pessoal para se tornar um ser humano cada vez melhor, passar pela vida das pessoas, deixar uma palavra de apoio, deixar um sentimento de renovação, um sentimento de fé, de esperança. É isso que move o ser humano. Talvez você passou por vários vídeos e parou nesse, talvez nem era isso que você estava procurando escutar no dia de hoje, ainda mais vindo de quem? Do Moto-Uber. É o que eu sempre costumo dizer: o homem não tropeça em montanhas, ele tropeça em pedras pequenas, aquelas que ele ignora diante do seu caminho. Foi assim com Davi diante do gigante Golias, que ignorou o tamanho da grandeza de Deus dentro de um coração de um homem considerado aos olhos das pessoas pequeno, mas para Deus ele era gigante. E o gigante cai diante de uma pequena pedra. Ele esperava talvez enfrentar uma pessoa do seu porte físico, e quando ele olha para Davi, ele vê aquela pessoa pequena, sem expressão nenhuma. Talvez este seja o seu caso no dia de hoje. Mas eu queria que você olhasse para o teu caminho e que você começasse a valorizar aquilo que você tem desprezado. São as pedras pequenas do seu caminho, chamadas de esposa, chamada de filhos, chamada de vida, e principalmente a tua vida que você tem deixado de lado, tem desprezado. Comece a valorizar o que você tem, a pessoa maravilhosa que você faz parte de um mundo onde muita gente tem olhado para você. Às vezes pessoas que têm pensado em desistir, parar a sua vida, olham para você e falam: eu não posso parar. Olha a luta dele, olha o quanto ele tem se sacrificado, o quanto ele tem superado. Você tem sido estímulo para muita gente. Você tem sido muitas vezes a base de sustentação da sua família. Você tem sido o orgulho do seu filho, da sua esposa, às vezes de um vizinho, às vezes de uma pessoa que passa por você todos os dias, mas às vezes não teve oportunidade de conhecer. Mas essa pessoa olha para você e fala: eu quero ser como ele, eu quero ao menos chegar próximo das conquistas que ele tem. E não é só as conquistas materiais, mas a forma como você conquista as coisas
elas trazem um valor agregado ao longo da vida. Porque quando você conquista respeitando as pessoas, quando você conquista respeitando o seu próximo, o seu semelhante, quando você conquista com um sorriso no rosto, quando você conquista com um bom dia, com boa tarde, quando você conquista perguntando para o seu próximo como ele está, ou o que você pode ajudar, seja numa oração, num abraço, ou seja apenas em escutar, você já está fazendo uma diferença enorme. Você já está trazendo para dentro das conquistas diárias um valor que com certeza vai ser levado em consideração por um Deus que te acompanha todos os dias. Talvez você ache que Deus não está olhando para você, que você talvez está passando por uma luta, um desafio. Nesse momento, se sinta sozinho, mas eu quero te dizer que Deus não te perdeu de vista. Ele te acompanha. Que você nesse dia possa aí ser presente na vida das pessoas, como eu procuro ser presente no meu dia a dia. É o que eu costumo dizer. O valor não está nas passagens que são cobradas dos meus passageiros, o valor está na viagem. Cada história que é compartilhada comigo me dá a chance de eu crescer, de eu me tornar um ser humano cada vez melhor, de eu contribuir para uma sociedade melhor. E esses passageiros, eles têm trazido para mim experiências das suas próprias vidas, que têm me transformado num homem cada vez melhor a cada dia. Sei que eu preciso melhorar muito. Tem dias que eu levanto e eu olho para mim mesmo, nem eu me suporto, diante das qualidades que ainda me faltam e que eu preciso melhorar muito, muito, mas muito mesmo, para alcançar essa redenção que tanto faz parte da vida do ser humano, que é de procurar ser um ser humano cada vez melhor e passar por essa vida e levar dela tudo que ela puder me dar de amor, de carinho, porque tem coisas que você não vai poder levar dessa vida, que é o seu carro, o seu dinheiro, a casa que você conquistou, mas eu quero sair dessa vida levando tudo aquilo que eu puder carregar de sentimentos bons, de amor, de compartilhar a reciprocidade, de entrega, um sentimento puro e verdadeiro, de se fazer presente na vida das pessoas, ainda mais no mundo de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais ausentes. As pessoas estão aí dentro de um celular que não vai transferir sentimento, às vezes só dopamina, porque quando você está rolando ali o celular, você está recebendo uma carga de dopamina através da emoção que você sente, dos vídeos alegres, contagiantes. Mas e você como pessoa? E dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, como você tem sido? Aquela pessoa fechada? Não, porque eu preciso ser sério, eu preciso estar focado aqui. Gente, o foco, ele não pode ser uma distensão ou uma dispersão, muitas vezes, de um mundo ao qual você faz parte. Você está num ambiente rodeado de pessoas, de sentimentos bons e sentimentos ruins. Qual o sentimento que você quer atrair para a tua vida, para o teu ambiente de trabalho, para o teu dia a dia quando você levanta? Porque quando você dá um bom dia, você não tem ideia, a energia que você está mandando para outra pessoa e que você está recebendo da outra pessoa. Mas quando você chega num lugar que você não olha nem para a cara das pessoas, ou as pessoas não olham para a sua cara, gente, ali acaba criando um ambiente tão tóxico, um ambiente tão pesado. E quem sofre são todos aqueles que estão ali dentro daquele ambiente. Então procure tornar um ambiente onde você estiver um ambiente alegre, um ambiente feliz. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Deixa aí seu comentário. O que você tem feito para estar presente na vida das pessoas no dia a dia. E viva a missão. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Mateus, mais uma vez com vocês. Forte abraço.